Olá, eu sou Ana Carolina Oliveira dos Santos, sou estudante de agronomia do IFCE Campus Sobral e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Biometria de frutos e sementes de Pajeú, da Triplaris gardneriana. Esse trabalho foi feito em colaboração com Francisco José Carvalho e Adriano Moreira e vai ser apresentado no 6º Fórum Internacional do Semiárido. No semiárido, o pajeú é uma espécie característica da mata ciliar do Rio São Francisco, sendo considerada útil para a recuperação de áreas degradadas, uma vez que a vegetação ciliar funciona como uma espécie de proteção e impedimento ao assoreamento dos rios. A Triplaris gardneriana, pertencente à família Polygonaceae, é conhecida popularmente no Nordeste como pajeú, pajaú, coaçu, formigueiro, novateiro preto e pau-formiga. É uma planta que pode atingir de 4 a 15 metros de altura e ocorre de forma natural da Caatinga até o Pantanal mato-grossense. Em relação aos usos, a sua madeira tem um valor ornamental, é uma espécie bastante utilizada no paisagismo urbano e também na medicina popular. Além disso, é uma espécie recomendada para a reposição de áreas desmatadas e bastante apropriada para a arborização. A Caatinga, que é uma das regiões em que o pajeú ocorre de maneira natural, é um dos biomas mais degradados do país e apresenta um longo histórico de impactos antrópicos. O uso insustentável dos recursos naturais provoca alterações ambientais e transformações negativas na biodiversidade, influenciando na rápida perda de espécies únicas, eliminando processos ecológicos chaves, acelerando, portanto, o processo de desertificação em vários setores dessa região. A recuperação da cobertura vegetal de áreas degradadas, como a da Caatinga, por exemplo, é de suma importância na conservação do solo e da água. Através do uso de espécies vegetais próprias para cada condição ambiental, podem ser estabelecidas condições para uma sucessão vegetal que vai resultar em uma comunidade vegetativa mais estável. O pajeú, no caso, é uma árvore adequada para reflorestamento de áreas degradadas como a da Caatinga. A imagem mostra o Parque Ecológico da Pampulha, a primeira imagem é de um pajeú bastante florido no começo de julho e a segunda imagem é em meados de agosto. Segundo Cosme e outros autores, as características morfológicas de frutos, sementes e plântulas têm grande importância na identificação de espécies, podendo fornecer informações que auxiliam na compreensão do processo de regeneração natural. Deste modo, o conhecimento adquirido pela morfobiometria pode auxiliar na conservação de exploração racional de recursos naturais com valor econômico, na construção de trabalhos para a supressão vegetal e na diferenciação de espécies do mesmo gênero. O objetivo do trabalho é avaliar a biometria de frutos e sementes e a qualidade fisiológica das sementes provenientes do pajeú. Essas informações poderão auxiliar na indicação dessa espécie em programas de reposição de áreas degradadas ocasionadas pela ação antrópica. O experimento foi realizado no Laboratório de Fitossanidade e Sementes do IFCE Campus Sobral no período entre setembro e outubro de 2022. As sementes utilizadas nesse ensaio foram coletadas no distrito de Irauçuba, Ceará, em setembro de 2022. E após chegar ao laboratório, foram devidamente separadas, selecionadas e divididas em lotes de 100 frutos para as análises. As variáveis analisadas foram as seguintes: em relação aos frutos, peso, comprimento, diâmetro; em relação às sementes, peso, comprimento, largura e espessura, e também foi feito o peso de 1000 sementes e o teor de umidade. Esses foram os equipamentos utilizados. Essa primeira tabela vai trazer a caracterização biométrica dos frutos do pajeú, em que se pode observar que o peso dos frutos apresentou uma média de 0,126 gramas, apresentando variação mínima de 0,06 a 0,90, o limite inferior e limite superior respectivamente, o que mostra que os frutos do pajeú apresentam uma alta variabilidade, sendo comprovado pelo valor do coeficiente de variação ficando acima de 80%. Da mesma forma, ocorreu com o diâmetro dos frutos, que apresentou uma média de 0,660 mm e um coeficiente de variação acima de 50%, também mostrando uma alta variabilidade se comparado com os valores de comprimento dos frutos, já que no comprimento dos frutos a variação foi menor, de 3 a 4,60 mm, tendo assim um coeficiente de variação baixo, o que mostra que a variabilidade dos dados não foi tão alta. Já essa primeira figura mostra os resultados dos gráficos da frequência dos parâmetros analisados, no caso o peso, o comprimento, a largura e o peso de sementes por fruto. Já a segunda tabela vai trazer a caracterização biométrica das sementes do pajeú. O peso das 100 sementes apresentaram oscilações de limite inferior e superior de 0,03 a 0,16 gramas, respectivamente, indicando variabilidade entre os frutos. Para os dados de comprimento e largura, observou-se maiores valores de comprimento,
média de valores de 3,69 mm e 0,60 mm. A figura 2 e 3 vai trazer o resultado dos parâmetros analisados em relação às sementes, no caso peso, comprimento, largura e espessura. A variação no tamanho de frutos e sementes é esperada em espécies nativas porque não passaram por seleção. Outro fator que vai contribuir com a variação é a influência de fatores bióticos e abióticos durante o desenvolvimento das sementes e a variabilidade genética. Esse é o resultado do peso das 1.000 sementes, que foi de 5,55 gramas, e o teor de umidade desse lote, que foi de 4%. A partir da avaliação dos dados, dos resultados e os respectivos números obtidos nas condições em que este trabalho foi desenvolvido, pode-se concluir que os frutos e sementes apresentam certa uniformidade quanto ao comprimento, os frutos do pajéu apresentam uma ampla variabilidade nas condições biométricas de diâmetro e peso, onde tivemos frutos que obtiveram valores em relação ao peso do fruto de 0,06 a 0,90. Além disso, as sementes também apresentaram grandes variações. Isso pode ser visto na largura e espessura das sementes, em que a mínima da espessura pesou 0,5 e a máxima 0,56. As características biométricas descritas neste trabalho podem auxiliar na identificação da espécie em trabalhos futuros e contribuir, inclusive, para a regeneração dos ecossistemas florestais. Os agradecimentos desse trabalho vão ao Instituto Federal, ao Laboratório de Fitossanidade de Sementes do IFCE Campos Sobral, ao CNPq, à FUNCAP e ao Governo do Estado do Ceará. Essas são as referências utilizadas durante o trabalho e obrigada pela atenção de todos.